Bem, nós apresentamos aquilo que discutimos na Assembleia, certo? E eu vou tentar elencar aqui, pedir o pessoal tentar ter atenção, porque tem muita informação, não tem jeito, né? Para a gente poder ver se a gente consegue se entender. Algumas questões não conseguimos vencer na mesa, até porque terão reuniões ainda indicadas específicas, tá? Mas, primeiramente, nós falamos sobre a revogação da matriz curricular, que foi aprovada na nossa Assembleia, e da instrução normativa, né? Quem nos recebeu foram os secretários da SAEB, que é o Júlio, o de Finanças e Planejamento, que é o Patrick, e o de Pessoas e Gestão, que é o Marcelo. Os 3 secretários adjuntos que tocam essa demanda SEDUC. Daí a assessoria dele jurídica, alguns assessores lá que estavam lá presentes também, tá? Então, primeiramente a gente tentou fizemos um apelo para que a comissão pudesse entrar mais pessoas, não foi aceito, tá, pessoal? Então, só para a gente fez o apelo na mesa para poder ampliar a comissão. Bem, nós apresentamos a questão da revogação, obviamente, da matriz, da questão da instrução. Eles deixaram logo de imediato que a matriz não está em debate para rediscussão, né? E que a instrução está com alguns ajustes que eles estão fazendo de acordo com o debate que está acontecendo. Primeiro ponto, afirmaram que não haveria neste mês nenhuma alteração. Nós já apresentamos que por conta da dificuldade da anotação se concretizar, porque tem muita ainda desinformação rolando, que eles pudessem estender o período para não haver prejuízo, para ajustar a anotação, pelo menos até março, como a nossa Assembleia apresentou, certo? E aí eles disseram que se isso é para garantir que o professor tenha perda, não é para ficar assim, estende, não vai ter problema nenhum. É que eles vão conversar hoje com o Rocieli, que é o secretário, para poder ver se eles aumentam esse prazo, para que não fique só até esse mês a garantia de lotação, como está sem prejuízo, mas estender, porque nesse prazo que se estende, pode se consolidar, se corrigir os problemas para não ter prejuízo para ninguém, tá? Então isso não está dito que vai ter, mas nós apresentamos o pedido para que se estenda, porque tem um debate em curso para ninguém ter prejuízo na lotação. Nós apresentamos a discussão sobre a mudança dos 45 para 50 minutos, né, que é um debate que está colocado. Eles colocaram que isso está na legislação do novo ensino médio desde o início, que tinha já aqui uma discussão de transição para o modelo dos 50 minutos e que, na verdade, a matriz anterior, inclusive, já previa, só estão implementando aquilo que já vem na previsão da legislação. Nós insistimos na questão dos 45 minutos, falaram que eles vão conversar com o secretário, mas assim, de antemão deixaram a dificuldade de se retroceder nesse ponto da mudança de 45 para 50 minutos, tá? Mas a gente insistiu nesse ponto para que eles pudessem fazer a discussão. Nós apresentamos também a questão da alteração que foi feita, por exemplo, da questão da matriz curricular, certo? Lembrando que a matriz, de acordo com eles que estão usando, já vem com base no anterior. E aí eles estavam colocando que a implementação desse novo ensino médio, né, que tem uma discussão nacional em curso, nós falamos isso, né, que eles deveriam aguardar o processo de transição, já falamos para eles isso, esse ano, mas a matriz, na verdade, é a que já vem sendo implementada no Estado, que já estava no 2º ano. Qual era o problema? Qual era a questão? É que na que estava sendo implementada, o tal do PI, né, aqueles programas e tal, eles estavam disponibilizados para todo mundo. E isso, de certa forma, fazia uma compensação quando a pessoa quando teve, no caso, as disciplinas que tiveram impacto de redução para um módulo aula, né, a carga horária, para 5 horas no caso, e eles fizeram então a complementação via PIE. Por exemplo, sociologia, né, que é um debate que a gente fez com as humanas. Então a pessoa tinha, mas ela fazia pelo PIE a composição, a recomposição, e na prática não tinha o prejuízo remuneratório. E agora, com o itinerário, nós inclusive apresentamos para eles também que eles precisavam garantir que fosse feita
que o itinerário pudesse ter a palavra que foi o Derek que me passou, inclusive, né, Derek? A docência compartilhada, né? Para que nós pudéssemos garantir que mais pessoas acessassem, né, tivesse mais disponibilidade dessa docência compartilhada no itinerário informativo. Eles ficaram de fazer uma discussão sobre isso, não responderam sobre o itinerário, porque segundo a SEDUC, há muita carga horária, de acordo com eles, mas muita carga horária em aberto ainda, que eles precisam fazer a complementação. De acordo com eles, ainda há confusão de gestores que estão fazendo diariamente lives para poder atribuir as horas que tem dos itinerários, dos projetos de vida, das eletivas, etc e tal, e que eles têm uma previsão de que tenha mais carga horária disponível ainda, e que isso vai garantir que todo mundo tenha lotação sem prejuízo. Foi quando a gente, inclusive, apresentou. Então, você precisa estender o prazo no mínimo da lotação que está acontecendo para poder a gente ver se de fato ninguém vai ter prejuízo. Disseram que estão dispostas a discutir as questões pontuais para poder resolver ponto a ponto. Por exemplo, eles recuaram na questão do espaço pedagógico, que seria a extinção. Garante a permanência, vão rediscutir o projeto para reabrir o debate de novos projetos só no meio do ano. Então, recuaram isso aí. Então, disseram pontualmente da questão das especialistas de educação, que nós apresentamos novamente, que tinha sido discutido anteriormente. Colocaram lá, mudaram a nomenclatura, saiu um documento ontem, inclusive, da questão da coordenação pedagógica, que é uma atribuição do cargo de especialista, né? Foi colocado, mudaram para uma função designada de vice-direção pedagógica nas escolas, que compõe a equipe gestora. Portanto, disseram que estão já numa discussão que vão apresentar sobre não ficar apenas pela etapa, aquilo que a gente colocou, mas também fazer o debate sobre o número de alunos, e devem essa semana ainda apresentar a nova resolução, que é uma palavra que eles usaram, que eu esqueci agora, mas como é que vai ser a alteração. E o que mais da especialista eu coloquei lá, nós colocamos, e que não vai ter nenhum tipo de redistribuição, remoção, de alteração, que é o que a garantia que foi dada anteriormente também na reunião. Então recuaram em aspectos como esse também, né? Da educação geral, eu ia chegar nesse ponto agora, o que é que eles colocaram? Nós questionamos porque a matriz apresentada na prática, ela aumentaria de 4 para 5 horas, né, a permanência. E eles insistiram o seguinte, que o que está escrito é que o professor tem que cumprir as 20 horas de regência e que não teria que ampliar. Esse processo seria de recomposição por outros professores, que eles fizeram reunião ontem com os diretores sobre educação geral para explicar novamente o que era para fazer, e não recuaram na discussão de incluir língua portuguesa e matemática pela lógica de proeficiência. O que é que nós apresentamos? Nós apresentamos, como já tínhamos apresentado, o André inclusive fez essa fala na mesa anterior, que eles precisavam garantir como estava o professor pedagógico nas turmas, para não colocar responsabilidade sobre eles, garantir a formação, a estrutura, e para que ele tivesse de fato uma formação mais apurada sobre, se fosse o caso de língua portuguesa e matemática, mas não substituir no quarto, quinto ano esse professor, porque nem todas as escolas vão ter, e porque isso acaba sendo uma espécie de culpabilizar, né, esse professor pela dificuldade que tem no aprendizado. Mas eles não recuaram nisso de manter língua portuguesa e matemática, tá? Mas disseram que não vai ter ampliação de carga de trabalho para a educação geral, tem que manter 20 horas, a não ser, aí foi isso, que o professor da educação geral fizesse a opção de ficar de abrir o lado do itinerário formativo para eles e receber por isso uma aula suplementar. Eu falei, isso é aumento de trabalho, portanto. Eles falaram, mas é aumento de salário também. Se o professor topar, ele fica. O que é isso, pessoal? Só para quem está aqui, se encontrar alguém da educação geral, tem alguns companheiros de educação geral aqui, eles têm uma jornada de 250 horas, certo? Diferente do regular, eles têm 200 horas de regência, 50 horas por fora de hora de atividade, certo? E aí eu falei, quando vocês mudam isso para esticar o horário, nós falamos, né? Significa o quê? Que ele vai cumprir as 25 horas agora em sala de aula. Eles falaram, não, está mantido o vencimento base dele
eles como 250 horas, mas se eles quiserem fazer a extensão para mais esse horário, eles vão receber 48 horas suplementares. Então é aumento, nesse caso lá no vencimento, embaixo do vencimento base apareceria aulas suplementares também para a educação geral, tá? A ATP, nós tínhamos colocado na mesa, que é aquela atribuição de tempo para planejamento e tal, que tem que ter na escola, tinha 2 tempos, lembram? 2 tempos de aula seriam para cumprir uma espécie de começo da hora de atividade na escola, porque nossa lei fala preferencialmente, pode ser dentro ou fora da escola, a instrução, aliás, a lei fala preferencialmente e a instrução falava dentro ou fora da escola. E aí a gente nunca experimentou a hora de atividade organizada, sem ser aquela que a gente faz na escola, na marra, que a gente dispensa, tá? Assim, e eles colocaram que, pela dificuldade que nós apresentamos, do professor que sair do horário para ir para outro, voltar na escola talvez, que eles continuariam com a obrigatoriedade de ter ATP, mas seriam online toda, para ter um dia pelas áreas de conhecimento, para poder fazer a formação. Naquele dia horário a pessoa tem que ter a disponibilidade para participar da ATP, tá? Então ficaria só online, isso aí está colocado também. Sobre a questão do não tem que estar na escola, não tem que estar na escola, né? A questão das 5 aulas, lembra que a gente colocou, aliás, das 2 aulas limite por disciplina, né? Que a gente falou, por exemplo, tem um exemplo de matemática, o professor vai com uma turma, dá 2 aulas, depois volta naquela turma, dá mais 2 aulas, depois tem que voltar um dia, caso ele tenha concentrado, mais um dia para dar mais uma aula, né? Esse por incrível que pareça, não é o pior dos mundos, que a gente tem disciplinas que estão com 5 horas, né, o tempo de aula, mas o que eles disseram? Tem a possibilidade de recuar nisso, vão apresentar e vão dar uma resposta para o sindicato, para que quando o professor, na organização da escola, precisar ficar com 3 tempos de aula, né, tenha a possibilidade de recuar nesse ponto, de poder ter os 3 tempos para concentrar, né, quando a gente faz a carga horária, né, nossa num dia, enfim, por semana, para colocar. Sobre a questão da língua estrangeira, escrevendo espanhol, a gente está preocupado porque está lá colocado aquela situação que nem aparece na anotação, aparece só quando houver contratura. O que eles disseram que estão construindo, estão fazendo aí? Língua inglesa aparece, mas teve redução, né, também para uma, mas eles colocam o espanhol, nem aparece lá, vai para o contraturno se tiver disponibilidade. Eles estão estruturando uma coisa que eles chamam de um centro de linguagem, certo? Que inclusive eles querem, além de língua de espanhol e de inglês, também querem avançar onde for possível para francês. E esse centro vai funcionar em todos os municípios do estado. É um centro que vai estar aqui para funcionar em todos os municípios do estado, e que esse professor vai trabalhar no contraturno, né, é o mais provável esse, e que ele vai trabalhar com a formação dessas turmas, vai estar garantido para ele essa formação de turmas através desse centro, que haveria então, portanto, a garantia da jornada desses professores através desse centro aí. Falta eles apresentar isso materializado, um documento para poder saber o que é de fato, porque só falar é uma fala que a gente não consegue interpretar direito, pegar o que está escrito, tá? Mas colocaram. O sol está queimando a moleira mesmo aí. Enquanto isso, apresentaram como saída alternativa para essa recomposição, né, para não ter o prejuízo, centro de linguagem, como apresentaram, como a gente sabe, para a educação física, a história da TD dentro da jornada, não como extrapolação, e a história da produção artística para artes dentro da jornada, não como extrapolação, como recomposição também para essa alteração que aconteceu, que teria acontecido pela Baixa, tá? CEFOR, né? A gente falou sobre o CEFOR, eles disseram que não vai extinguir, porque houve uma preocupação estão tirando o CEFOR lá do IAP, né? E aí havia uma preocupação que o CEFOR, que é um centro de formação que tem uma importância para a nossa categoria também, inclusive a gente quer ampliar a importância para outras questões que o CEFOR pode assumir. Eles disseram que não estão extinguindo nada, eles só estão trazendo o CEFOR de lá para cá, para dentro da SEDUC, porque de acordo com eles, essa equipe de formação não pode estar longe da equipe pedagógica, que vai fazer formação inclusive para a equipe daqui, e que eles estão estruturando que esse CEFOR vai também dar o potencial de estruturar a formação pelas DRS do estado todo, tá? Não mostraram como será isso, mas não tem extinção de acordo com eles, tá? Do CEFOR, que era uma preocupação que estava colocada.
Sobre a questão da educação especial, que não está previsto aqui. Disseram que não tem nenhuma alteração e que fizeram uma live e que estão, se houver alguma demanda que nós possamos debater com a educação especial, que nós façamos o pedido para poder reunir, para levar pontualmente o que é a demanda se surgir, tá? Sobre a questão do SOME, já indicaram uma reunião para sexta-feira, 26, específica, para discutir o sistema modal de ensino, que não está previsto na anotação também. Sobre a questão dos companheiros e companheiras que são funcionários das escolas, nós cobramos também resposta sobre, por exemplo, aqui do Seducão, que está aqui o companheirada que está aqui presente, sobre a JEDAI, que no final do ano passado nós viemos aqui e tinham indicado janeiro para resolver o problema, para encaminhar o debate da JEDAI. Estamos chegando no final de janeiro, não encaminharam, né? Marcamos dia 30, reunião específica para tratar disso e de uma pauta que a gente traz de cobrança de profissionalização da categoria, que tem a ver inclusive com a lógica do novo plano de cargos, que tem unificando a categoria e tem direito à progressão na carreira se tiver qualificação. E a gente quer, claro, que a SEDUC garanta formação continuada e também formação em estrito senso, enfim, para a nossa companheirada, para poder ter avanço na carreira. Dia 30, que ficou reunião do pessoal com os funcionários, do Seducão especialmente, que estão aqui presentes. Nós abrimos uma divergência, para concluir, muito frontal, que Irabel colocou, eu coloquei, em relação ao que eles, sobre a matriz, claro, que a gente já tinha falado sobre as contradições, mas sobre o que eles têm interpretado da jornada. E esse tema talvez seja um tema que a gente vai precisar de mais momentos, tanto com a categoria, quanto com o governo, porque a gente tem que entender de uma vez por todas e se posicionar sobre isso. É um debate que já vem nos acompanhando, meio que assombrando desde lá de 2014. Nesse debate, melhor para nós, menos a gente se confunde e mais a gente tem força para enfrentar o debate junto ao governo, porque a pauta da jornada segue sendo a pauta central. O Matheus apresentou, para finalizar, que, por exemplo, na instrução normativa anterior, tinha uma previsão, assim como a lei prevê, que quando o professor tem uma perda de turma, mas ele não atinge a regência da jornada anterior, ele garante a jornada e complementa isso com o projeto. E aí eles disseram que isso é um elemento que eles estão considerando para o debate, para poder garantir que os projetos, caso o professor não tenha a sua carga horária toda, ele possa complementar com algum projeto, mas também não disseram assim, vai ser ou não vai ser, ou como vai ser. Só que recepcionaram, aparentemente, com uma boa vontade esse ponto que o Matheus levantou lá em relação a isso. Se queixaram, né, na mesa, a gente tem que dizer tudo aqui, porque de acordo com eles já fizeram muitas inflexões, a gente não teria falado isso para a categoria, documentos já estariam sendo muito duro do sindicato e tal em relação a isso, as falas do sindicato, que não, como se não tivesse nenhum tipo de negociação, disseram que já fizeram 6 ou 8 audiências conosco, mas nós dissemos também que não é porque a gente senta às vezes que se garante que a gente avance, que tem ponto que a gente não conseguiu resolver e que nós alertamos o governo, e eles não podem dizer que desde o início nós não viemos alertando que isso poderia culminar num movimento mais radical da categoria, isso poderia culminar numa radicalização por conta dos pontos que nós levantamos que na escola, na prática, o que eles falam na mesa, na prática, na escola, continua uma confusão e uma apreensão normal, uma preocupação normal de nossa categoria com algum tipo de prejuízo salarial. E aí eles ficaram de continuar as lives, né, que eles vão fazer aí para explicar, continuar explicando e dar o retorno para nós no máximo possível dessas pautas que ficaram em aberto até amanhã, porque eles sabem da nossa assembleia, que será na quinta-feira.